Muito bem. Primeiro, eu quero te deixar bem claro que eu estou extremamente feliz de poder ter essa conversa, porque eu, na verdade, fui um entusiasta daquilo que eu propus em relação a como o BNH deveria atuar em relação às populações de baixa renda, mais especificamente em relação a esses conglomerados subnormais, como a gente tratava na época. Eu tenho uma formação de economista, essa formação me levou a desempenhar várias atividades, Eletrobras, a Cultura. Eu corri um grande caminho. Depois, eu fui ser diretor da Coab do Rio de Janeiro, popular do Rio de Janeiro, lá do outro lado, né? Coab ainda Rio de Janeiro. E dali eu recebi um convite para ir para o BNH. Só que quando eu estou no BNH, surge uma oportunidade muito boa de eu realizar um mestrado na área de planejamento estratégico, naquele segmento dentro da COP, que era da engenharia de produção, tanto que a titulação é engenharia de produção. Mas era um curso específico para a área de planejamento urbano. E ali eu comecei a me interessar muito por essas questões. Eu devo dizer uma coisa interessante. Isso foi que ano, mais ou menos, Gustavo? Isso, 81, por 80, 81. A tese é de 82. Deve ser isso, porque naquela época, não sei se prevalece ainda, você tinha 4 anos para fazer, estudar, e tinha 4 anos. Isso tudo tinha que ser feito em 4 anos. Então, eu ali comecei a lidar. Aí você poderia perguntar, por que você gosta de arquitetura? Porque depois de eu ter feito a COP, eu comecei a fazer palestra e ser professor de turmas de arquitetura. E tem um título que me orgulha muito. Eu sou paraninfo do Mato, sem ser arquiteto. Então, eu comecei a me envolver muito nisso. Mas, como eu disse, no BNH foi a possibilidade de fazer o mestrado, e a minha tese foi uma tese no sentido de que o BNH teria não apenas para habitação popular, digamos assim, mas especificamente para uma população de baixa renda. Eu tive a ocasião de ver alguns trabalhos da Sandra Cavalcante, quando ela propôs a criação do BNH. Os trabalhos, ela deixava muito claro que a ideia dela era de que o BNH tivesse um componente rentável, vamos dizer assim, oferindo lucro nas operações, e ter um segmento subsidiado, que seria o segmento popular. Depois, o Roberto Campos pegou esse trabalho dela e tal, e modificou um pouco. Então, não ficou clara essa posição. Mas essa era a ideia original da Sandra Cavalcante. Acontece que, quando eu cheguei no BNH, fiz o curso, eu fiz exatamente a minha tese, era o BNH voltado para um programa de habitação popular. E eu fiz um estudo de caso. O estudo de caso era exatamente o primeiro projeto que a gente desenvolveu no Promorar, que era um projeto no Rio Grande do Norte, chamado a Favela de China-Japão. E nesse projeto, a gente começou a estudar uma série de alternativas para que acontecesse efetivamente ali, cuja ideia básica para Promorar, era fundamental essa ideia,
é que a gente não expulsasse a população daquele espaço. Por quê? Porque a gente tinha, naquela época, uma noção muito clara de que a remoção, a retirada dessa população para espaços distantes gerava um custo adicional para eles, que eles não tinham morando perto das suas atividades de trabalho. E foi o que aconteceu com aquelas remoções lá para longe, né? Isso, Gustavo, era uma nova geração no banco? Ou você acha que era porque você era uma nova geração, essa nova reflexão? Porque anteriormente não, né? Na década de 60 e Não, porque a 70... gente tinha... O banco teve uma participação muito ativa no campo da habitação popular, foi fantástico o que a gente fez. Agora, especificamente dirigido a essa população em favela, tudo isso não. Isso não havia até então. Mas a sorte foi a gente conseguiu entrelaçar duas coisas. Primeiro, a ideia do ministro Andreasa, no governo Figueiredo, de criar um programa voltado para a área de subhabitação, né? Tanto que a minha carteira, no início, chamou Carteira de Erradicação da Subhabitação. Era esse o nome original da carteira. Então, se conjugou o interesse de se fazer isso com a ideia de se criar uma carteira dentro do banco para atuar nessa área. E aí veio o quê? Quem trabalhou, quem está trabalhando em cima dessas ideias é o Gustavo. Então, o Gustavo foi convidado para ser o gerente especificamente para essa área. E eu comecei a formar um grupo, uma equipe, que eu já conhecia de dentro do BNH, né? E a gente começou a desenvolver. Aí nós fomos convidados, logo que eu assumi, ainda estruturando a minha equipe e tal, nós fomos convidados para ir a Natal, para uma reunião do próprio BNH, que fazia. O BNH tinha uns gerentes em todos os estados, né? Uma representação em todos os estados. Então, a gente ia para uma reunião. Nessa reunião, estava presente o ministro Andreasa, né? O presidente do banco, os diretores, os delegados do BNH, e lá apareceu o prefeito recém-nomeado de Natal, que é o Zé Agripino Maia. E o Andreasa me disse: o Guri, ele só me chamava de Guri, o Guri, você podia, o prefeito aqui está interessado em fazer um trabalho que é mais ou menos, eu acho, dentro da tua área, tudo isso. Tá. E o Zé me pegou, fomos lá. O Japão, ela tinha uma área que alagava embaixo, ser removida para um outro espaço por conta do alagamento que acontecia com muita frequência. Então, a gente uma parte da população para um outro local dentro da própria vizinhança que lá está. Isso foi que ano, mais ou menos? Isso é 79? Isso foi 80, década de 80, por aí. Okay. Essa carteira foi formada em 79 e acho que a gente começou, acho que isso ocorreu em 80. O fato é que isso gerou um projeto interessante, porque a gente teve que não só remover aquela população daquela área alagada para um espaço que não ocorresse esse alagamento e urbanizar a área de baixo para evitar sistema de contenção. A gente lavanderias públicas dentro do próprio projeto a gente estruturou. Então, a gente removeu uma parte dos moradores. Os moradores vieram para o nosso terreno, exatamente ali, deu muita sorte, aproveitamos isso e fizemos um projeto habitacional que depois passou a ser até um perfil do Promorar, muito embora o Promorar não era rígido, como a gente vai discutir mais tarde, mas era um sistema de habitação de geminação em linha.
Por quê? Porque esse bairro todo era de geminação em linha. Então, a gente quis criar, você que é arquiteto sabe bem, quer dizer, a gente não quis criar nada distorcido da realidade do entorno. Então, a gente criou um sistema de geminação em linha, que era uma casa muito mais barata, né? Porque a ideia também era não fazer um projeto sofisticado, a casa era simples, mas sempre deixando, e aí já vem um outro ensinamento para a gente, sempre deixando um espaço para, se ele quisesse fazer criar a gente chama criação do solo ou criação adicional da habitação, porque era uma tendência, e eu acho que essa tendência permanece, de você, a partir do seu imóvel, da sua casa, você gerar espaço para poder trazer filho, tudo isso que está casado, distante. Tá. Então, ali a gente aprendeu, primeiro, que qualquer projeto que a gente desenvolvesse tinha uma área que teria que ser objeto de uma remoção e uma área objeto de um trabalho de urbanização, de colocação de serviços que atendesse aquela comunidade, aquela população. Então, a experiência de Natal foi uma experiência fantástica. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, foi muito rápido. O projeto inteiro, entre a data que começou e a inauguração, foi 90 dias. Foi um negócio assim, incrível a velocidade. E era pequena? A favela era pequena? A favela? Era pequena, chamada Favela do China-Japão. Tanto que eu depois, mais tarde, já no BNH, bem mais adiante, a gente visitando o bairro, você não sabe mais onde era aquilo, porque as casas são ele nos deu uma experiência muito grande e mostrou que era possível, sim, viabilizar o aproveitamento do entorno para colocação, quando necessário, de deslocamento dessa população, porque ela enfrentava uma série de problemas de alagamento, de chuva, queda de barreira, tudo isso. Então, isso gerou um espaço, uma experiência muito interessante. Aí veio, logo depois, veio uma experiência muito boa, e um outro colega seu, acho que ele não era da PUC, era da Federal, que me entrevistou também sobre Promorar, depois eu posso ver o nome dele para te passar, veio uma experiência na cidade de Recife. O prefeito era o Gustavo Krause. Ele era um prefeito com uma base popular muito forte, ele tinha uma dentro das comunidades de baixa renda, e ele foi ao BNH levando um projeto que não era bem construção de habitação. Depois a gente fez alguns construção de habitação, mas era um projeto no sistema de contenção desses morros do Recife, que estão ali sujeitos a uma série de quedas. Então, eu disse, o prefeito, tudo bem, agora tem um projeto, e ele me disse uma frase que foi marcante. Ele disse, o problema, a gente vai fazer o projeto de acordo com cada caso que nós formos executar. A gente vai ao local, examina, vê o que tem que fazer, muro de contenção, escadaria. Então, esse projeto foi um projeto que ele foi sendo feito a partir da execução dele. Aí você poderia perguntar, e como é que isso passou no BNH? Porque o BNH, tradicionalmente, é a apresentação do projeto, aquilo tudo, né? Então, aquilo é uma coisa nova. Então, nós concebemos, para aprovar na diretoria do banco, nós concebemos um sistema de abertura de uma linha de crédito. Então, abria essa linha de crédito e, à medida que ele fosse tendo os projetos, a gente ia utilizando essa linha. E foi um sucesso total esse projeto. E essa linha de crédito assumia não era Coab local?
Era o próprio ente Não, não. público? Aí, no caso, foi a prefeitura. Foi a prefeitura. A gente E teve até... muitos projetos com Coab, mas eu diria a você que uma parcela significativa era a prefeitura. E os Porque moradores, eles pagavam alguma coisa nesse ele financiamento? pagava, pagava. No caso de Natal, inclusive, a gente fez uma proposta para você ver que era gente tão pobre e você sentia a motivação que nos trouxe isso. No inauguração, numa casa, e tinha uma senhora numa rede, ela tinha uma madeira assim, e uma caçarola dentro da caixa de madeira. Ela não tinha mais nada dentro de casa, mais nada. Ela só tinha isso. Então, eu entrei ali e falei, vó, e aí, tudo bem? Como é que está? Então, a senhora está se sentindo bem na sua casa? Ela disse, doutor, eu só tenho que ter uma coisa aqui, pedir a Deus que ele mantenha os senhores vivos para poder dar isso para mais gente. Percebe? Mexia muito com a gente. E a gente estava desenvolvendo um projeto que tinha uma visão social fantástica, incrível. Então, isso gerou uma motivação. Né? E Então, nesse momento, o Promorá já tinha um escopo ou foi essa experiência que construiu o Promorá no BNH? escopo, digamos assim, a linha de orientação, né, era no sentido de que a gente teria uma ação de tentar manter a população no espaço, né, aproveitar, urbanizar quando necessário fosse, deslocamento da população que fosse para um espaço adjacente, para um espaço de vizinhança, para não retirar. Por quê? Porque a tese que se desenvolvia naquela época foi uma tese de que a remoção, governo Lacerda, a remoção para Vila Kennedy, tudo isso, retirando as favelas da Zona Sul e levando para lá, tinha gerado problemas. Problemas por quê? Eles passaram a ficar longe do trabalho. Então, eles começaram, eu falei, desembolsar dinheiro para vir e voltar. Isso foi um problema, porque ele começou a não ter dinheiro para voltar. Então, ele vinha, passava a semana toda. E dormia onde? Dormia na rua. Então, são vários casos que a gente estudou e viu. Então, a ideia básica era essa: consolidar a experiência no próprio espaço, para evitar essa mudança. O bom é que o Promorar não teve assim uma padronização de projeto. A gente estudava caso a caso. E eu estou te contando alguns casos que são fundamentais, à vontade para perguntar. Vem uma terceira experiência. Essa terceira experiência nós desenvolvemos na cidade de Curitiba. Eu estou pegando assim alguns casos. Curitiba, o prefeito era o Jaime Lerner, que era uma pessoa que eu admirava muito no meu estudo de planejamento urbano. Para mim, sem dúvida alguma, o maior urbanista que a gente teve, então uma figura excepcional. E fui lá conversar com ele e ele me disse, olha, o meu projeto aqui é o seguinte, eu não tenho como eu não, dentro das anos, não quero retirar a população do espaço em que ela está. E, por outro lado, eu não tenho grandes favelas, eu tenho favelas espalhadas no espaço urbano. Mas eu tenho alguns terrenos que eu posso aproveitar próximo dessas favelas. Então, o meu interesse era que a gente pudesse comprar o terreno, seria o peso maior do projeto inicial, a gente colocar um tipo de suporte para ele construir alguma coisa, e ele introduziu uma coisa fantástica na época,
a casa e montava ali provisoriamente, e depois ele ia construindo a casa já em função lá da parede hidráulica, a partir dali ele ia construindo. Esse projeto foi um projeto fantástico, né? Habitacional não podia passar de 10, 12 do valor total do projeto em si, né? Então, como a gente fazer isso? O importante eram espaços urbanos. Acho que agora bloqueou, Gustavo. O Jaime Lerner, o Jaime Lerner falou para comprar os terrenos e dali aí começou a parar muito. Quer dizer, como é que eu vou? Aí eu próprio me questionei. Como é que eu vou vender isso no BNH? Que o terreno vai ter que passar do que é estabelecido por um projeto convencional. Mas nós conseguimos, dada a flexibilidade que a gente tinha, a gente conseguiu fazer com que passasse esse projeto. Se você visitar hoje Curitiba, você não sabe mais identificar onde estava aquela favela do bairro, porque aí começou um projeto. E teve uma cena com o Jaime que eu sempre me recordo e eu sempre falo com muita veemência em termos do que era o Jaime Lerner. Eu cheguei em Curitiba para visitar já um desses que tinha ainda uma casa de madeira, a parede hidráulica no fundo, outros já tinham começado a construção e tinha um grande gramado, tipo uma praça. E o Jaime foi e disse: o que está achando? Eu, não, tá muito legal, estou gostando de ver aí a experiência muito boa e tal. Agora, uma coisa, o prefeito, por que só não fez aqui os caminhos para passar nessa praça? Está tudo gramado, eu estou vendo aí umas marcas, mas não tem delimitado uma calçada, tudo isso. Ele disse: não, quem vai me dizer qual a calçada que deve ter vai ser a própria população. Quer dizer, como é que eles vão usar isso aqui? Olha, isso é um negócio fantástico em termos de visão de projeto nesse segmento de baixa renda. Então, essas experiências foram acontecendo e introduziram no Promorar uma coisa que foi básico, essencial. Quer dizer, nós não tínhamos um padrão fechado de projeto. Percebe, Rafael? O projeto se adaptava àquele momento, àquela ideia. Todas as experiências anteriormente, mais ou menos de projeto padrão, tudo isso. Tal. Teve uma experiência no governo Negrão de Lima, que foi a urbanização no entorno ali da Avenida do Brasil e tal, mas que foi um projeto único, quer dizer, uma coisa assim que aconteceu na época, teve um resultado, na época, se não me recordo, com as pesquisas que foram realizadas, desse a gente teve isso. Então, isso começou a gerar no Promorar a possibilidade da gente fazer projetos que não fossem projetos pré-estabelecidos. A gente iria fazer em cada caso. Aí, onde eu quero chegar? Eu quero chegar numa experiência que foi fantástica para nós, que foi o Projeto Rio, a urbanização da Maré. É isso. Por quê? Porque a gente tinha uma faixa de palafita. Lembra? A gente tinha uma faixa de palafita. Essa faixa de palafita teria que ser removida. Nós verificamos que havia um terreno, ali tinha um antigo aeroclube do Brasil. Era o Aeroclube de Manguinhos, né? Aquele espaço ali. Então, a gente conseguiu comprar esse terreno. O BNH tinha uma diretoria de terras
que mais ou menos começou junto com o Promorá, que ajudava a transferir terrenos da União, ajudava a aquisição de terrenos. Então, a gente comprou. Então, a gente fez tinha uma franja que comportava ali naquele espaço do antigo aeroclube. E esse aeroclube era da aeronáutica ou era privado? Não, eu acho que era privado, não era. Não me lembro. Ou era da. Acho que era da União, Rafael. É onde é a Vila do João e o Conjunto Pinheiros, atualmente? Primeiro a Vila do João. Estou falando a Vila do João só abrigou a franja das palafitas. A franja das palafitas. Aí você perguntou, como é que a gente fazia? Os estagiários iam para lá de manhã e faziam um levantamento de família, quantidade da família, como é que era, quais são os animais que eles tinham lá e tal. E surgiu um caso interessante, que é muito oportuno para você consolidar aí nos teus estudos, é que eles tinham porcos. E tinham algumas porcas grávidas. Então, como é que a gente vai reembolsar esses animais? A hipótese da porca a seguir, que a gente indenizava isso. E claro que eles poderiam trazer algum tipo de animal, mas não aqueles animais que se aproveitavam da própria realidade das áreas alagadas, né? Então, esse trabalho foi um trabalho, a gente tem que levantar isso. Aí nós pensamos assim, como é que a gente vai agora dimensionar a casa, efetivamente, que ele deve ter? Aí surgiu uma ideia, observe bem, já com a experiência de Natal, já com a experiência de Curitiba e outras, Ceará, a gente trabalhou no Brasil inteiro, desde o Amapá ao... Já tinha uma experiência. A gente fez o quê? A gente fez uma quadra experimental. Essa quadra experimental tinham vários tipos de habitação unifamiliar, tinha habitação com aproveitamento superior, né? Tinha um outro tipo de... Enfim, uns 6 tipos de casa. Então, a gente chamou essa população para ir lá e se manifestar com relação ao tipo de casa. E a casa eram as casas... E eram casas geminadas em linha, né? Não, algumas eram, outras não. Outras não. Eram isoladas. Aí, o que a gente fez? A gente verificou. Eles queriam uma unidade que eles pudessem começar e depois eles ampliarem a necessidade. Se você hoje for lá, você vai ver que tem muitas casas já com a parte superior levantada e tudo isso e tal. Então, eles viam aquilo, nós fizemos levantamento. Aí a gente ia, o Rafael, à noite, a gente ia lá para as favelas, Timbal, fazia uma projeção de slides para eles, ali no entorno, na rua, ali. A gente tinha um caminhãozinho, o filme e tal, os slides e tal, e eles assistiam aquilo. Então, eles foram envolvidos dentro do projeto desde o início. Né? Aí houve a seleção, tudo isso, e nós conseguimos remover um número significativo. Eu teria que buscar isso, ou ver se eu consigo, e te passo depois, mas um número expressivo de famílias seriam removidas. Então, a gente teve que contratar Kombis para fazer essa mudança. Porque caminhão, muito menos caminhão de mudança, tinha que ser Kombi, picape, e a gente conseguiu estruturar aquele espaço do aeroclube e um conjunto habitacional que teve uma coisa muito interessante, é que surgiu um sujeito que queria oferecer para o BNH um negócio, vender
tintas para os projetos. Ele tinha ido às Coabs, tudo isso. Ele disse assim, olha, eu sou capaz de doar aí umas tintas para esse projeto, eu gostei. E foi realmente doação, nós não pagamos por ela. Então, cada um escolheu a cor. Você percebe quando você vê antigo, que era tudo colorido, né? Tudo colorido. Eles escolheram a cor da casa. Da onde veio essa experiência? Lá de Natal. E também eles selecionaram, lá eram 6 ou 7 tipos, mas aqui não, aqui era muita coisa. E eles próprios escolheram a cor da casa. Então, veja o sentimento de pertencimento que eles tinham com o projeto. Né? E a localização na Vila do João era sorteio? Como que era? Onde que... Não foi sorteio, não. A Vila do João nós produzimos as unidades necessárias para transferir a franja da palafita. Mas aí vocês respeitavam a ordem das palafitas ou como que vocês iam dispor das pessoas na quadra nova? Não, a gente tinha um levantamento do tipo de casa que ele tinha selecionado. Para nossa sorte, prevaleceu o tipo de habitação mais simples possível, entendeu? Ele disse, não, eu prefiro a mais simples. Depois eu acoplo eu crio espaço, né? Então, a velha tese de criar o espaço. Então, a gente verificou que dava para fazer tudo aquilo naquele espaço, atendendo a todas as famílias. A prioridade, na época, a gente foi retirando, foi removendo, trazendo. Isso durou, também foi uma coisa muito rápida, foi uma coisa de uma noite e meia. Nós começamos 5 horas da manhã, viramos à noite, fomos até uma hora, aí fizemos um intervalo, voltamos às 6, a 1h da tarde, por aí estava concluída a remoção. Foi uma coisa assim. Aí você poderia fazer uma pergunta interessante que a gente tem que contar. Como é que se fez a segurança disso? Tinha polícia? Não, não tinha polícia. O que a gente fez, Rafael? A gente já havia, naquele tempo, um grupo que dominava a favela, não com a intensidade de hoje. Nem tinha milícia, mas tinha uns. Então, a gente pegou aqueles caras e disse assim, olha, vocês vão dar proteção aqui. Não vai entrar a polícia aqui, vocês vão dar uma proteção. E eles vestiam uma camisinha, apoio comunitário. A gente criou a camisinha, eles faziam a segurança. Eu imagino um rapaz, uma moça de 17, 18 anos, numa faculdade, no meio da palafita, de noite, eles saíram de lá, às vezes de noite. Era um troço, mas tinha que ter uma... Então, eles atuaram. Né? Então, essa guarda informal, essa segurança informal, ele tivesse ali pendengas. E o mais interessante, quando a gente terminou de entregar a Vila do João, tudo consolidado e tal, aí houve aquela segundo bloco de construção, que aí já entrou a Coab fazendo junto aquele bloco, né? E tinha uma área que nós tínhamos feito, porque a gente fez estudos de solo para verificar o que comportaria fazer habitação, o que não recomendaria. Tinha um entorno da Ilha dos Macacos, ali tem uma ilhazinha chamada Ilha dos Macacos. Aí a gente verificou que tinha um espaço no entorno que não poderia ser construído. Então, a gente não construiu ali. A gente manteve aquilo para evitar, posteriormente, algum tipo de rachadura, tudo isso. Então, isso não aconteceu. Por sorte, por quê? Porque havia essa preocupação. Quem fez essa ilha era da Fiocruz, não é? Onde tinha os macacos da Fiocruz, acho que era uma coisa... Tinha uma ilha chamada Ilha dos Macacos. Você me perguntou agora,
por que era eles macacos? Provavelmente deve ser. Eu acho que tinha umas pesquisas que a Fiocruz fazia com os macacos. Você já me ensinou um novo detalhe aí. Deixa eu te perguntar, as equipes, elas eram multidisciplinares? Quem trabalhava nessas equipes? Os estagiários? Você tinha economista, arquiteto, assistente social, sociólogo? A gente tinha tudo. A gente tinha um grupo de arquitetos estagiários que fizeram os levantamentos. Tinha um grupo de engenheiros que fizeram o projeto das casas, da casa para eles, e a gente tinha um grupo de assistentes sociais fazendo o trabalho direto com elas, selecionando, verificando, estudando, elas que fizeram as consultas, inclusive. Então, a gente tinha uma equipe interdisciplinar que atuava lá, atuava diretamente no local. Quer dizer, uma coisa diferente de uma modelagem, em que você estuda um projeto, aprova um projeto, aí o projeto volta, então faz a obra. Não, ali era uma atuação direta do BNH. O Promorá foi uma ação direta. Aí você perguntaria, e como se viabilizou financeiramente isso? Todo o projeto habitacional, no padrão BNH, e no padrão bancário também, você tem que vincular o terreno ou a casa como garantia do imóvel, do financiamento que você vai obter. Só que isso era uma exigência do financiamento formal do BNH. Então, a gente conseguiu, no BNH, através dos... Nós tínhamos um grupo de advogados muito bom, aliás, o BNH é excepcional nesse sentido, uma equipe fantástica de advogados, e eles conseguiram fazer com que os recursos para o Promorá não eram recursos de operações do BNH, eram os resultados operacionais do BNH, ou seja, como se fosse... A palavra lucro aí não funciona muito bem, mas como se fosse um resultado extraordinário. Então, porque qualquer recurso que você usasse do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, você tinha que ter uma garantia. Como é que eu ia garantir uma garantia real num projeto que a gente foi construindo lá no Recife? Quer dizer, a passagem depois da propriedade se deu, mas ela não podia ser prévia, ela só pode ser depois. Então, a gente não usou recurso. Isso criou para nós, poderia até dizer, criou uma margem de recursos suportáveis para desenvolver os projetos. Por quê? Porque havia uma participação também muito forte da prefeitura. Estrutura, tudo isso, as concessionárias na parte de água, esgoto. Então, foi um trabalho integrado, a gente conseguiu fazer uma coisa integrada. Então, a experiência do Projeto Rio foi muito interessante para nós, porque a gente fez também a urbanização favelas até ali o fim. Depois fizemos até um projeto tarde lá no eixo dali. Agora, você perguntaria, e tinha algum projeto para aquele espaço? Havia um projeto original chamado Cais de Saneamento. Esse cais de saneamento seria um projeto antigo ali para fazer e onde passaria uma grande via expressa ali na franja, uma via expressa. Quando o Doxias veio, o Lacerda chamou, ele precisava mostrar as ideias de deslocamento no espaço, o que tinha que ser feito. Então, ele foi disse, olha, eu vou fazer... Tem alguma caneta, alguma coisa aí que eu possa... Aí os caras deram a ele um pincel atômico. De cores diferentes, não foi? Deve ter sido de cores diferentes.
Porque aí foi Aquela lá, monocromática. aquela era a linha vermelha. Como a linha verde. A linha lilás, a linha amarela, ele foi Exatamente. fazendo. Então, já havia aquilo. E que foi, na medida em que a gente retirou as franjas, você permitiu que fazer o cais de saneamento, o projeto do cais de saneamento, que eu não conheço, os meninos lá, os engenheiros arquitetos, viram, olharam, enfim. E aí a gente fez a linha vermelha, possibilitou a linha vermelha. Quer dizer, então, foi um projeto de experiências fantásticas. O mais interessante, para não me esquecer, quando a gente estava naquela segunda etapa, já a Vila do João consolidada, houve uma invasão. E uma coisa básica que a gente tinha prometido era de que a gente não levaria para aquelas habitações ninguém de fora. Você pode imaginar os pedidos que a gente teve de deputado, né? Imaginou? Estão ali pedindo um negócio, e a gente não aceitava. Aquilo era exatamente para aqueles moradores que estavam ali cadastrados, que foi o trabalho das meninas na área de assistência social, que elas levantaram tudo isso. Então, e a invasão? E aí como é que foi a invasão? O Rafael, não tinha mais ninguém. De manhã cedo não tinha mais ninguém. Nós fizemos alguma coisa? Nós não fizemos nada. Quem fez? Quem tirou o pessoal de lá? Aquela guarda, aquele apoio comunitário, né? Sem violência, sem nada, mas tirou. E essa ideia que era fundamental. Olha, essa casa está destinada para fulano. Ninguém não pode entrar um cara de fora. Então, foi uma coisa assim fantástica, sob o aspecto da gente ter alguma coisa para desenvolver, era mais também um campo de experiência. Claro que, quando a gente começou o Projeto Rio, a gente já tinha muita coisa em execução. Lá em Recife mesmo, a gente começou a fazer outras urbanizações. Uma urbanização muito interessante que a gente fez foi chamada Brasília Teimosa, no fim lá de... Você deve conhecer, lá no fim da Praia de Boa Viagem, tem ali um entorno. É um clássico. Está urbanizado e tudo. Então, o Krause tinha muito interesse em fazer alguma coisa ali, a gente fez um projeto ali. Então, foi alguma coisa fantástica, no sentido que a gente não teve nada convencional, não teve nada pré-establecido. Essas foram sendo executadas de acordo com o que a gente efetivamente estudava. E a ideia? A ideia do condomínio, de vocês construírem condomínio, como que veio isso? Como que era essa ideia? De fazer um condomínio horizontal? Por que vocês propuseram isso? Eu confesso a você que o condomínio horizontal foi estabelecido por eles. Interessante, a gente teve sim, no Natal, a gente teve valores de prestação diferenciados. De acordo com como eram poucos, a gente procurou examinar a realidade socioeconômica de cada um deles. Então, a gente estabeleceu esses valores. E aí vem aquela velhinha que eu te falei, que não tinha renda nenhuma, ela era ajudada pela própria comunidade. Acredite, eles vieram a mim e disseram: olha, doutor, o senhor pode deixar aqui a prestação da velhinha, a gente paga. A gente paga. Depois, o projeto teve uma parte... Depois, o próprio governo lá quitou as casas e tal. Então, mas isso me despertou também uma observação interessante, eu confesso. Quer dizer, isso demonstrou também que você, quando for trabalhar especificamente com essas áreas subnormais, você tem que ter uma forma de subsídio. Não pode ser um subsídio total, porque no subsídio total você gera uma situação de acomodação. Então, ele tem que participar de alguma forma, ele tem que ter algum respaldo.
Aí você falou na experiência do João de Barro. O João de Barro foi o seguinte: ele nasceu de um projeto que a gente tinha desenvolvido na Paraíba, em João Pessoa. Esse projeto foi apresentado pelo governador de lá, já me lembro o nome dele para você. E ele apresentou o projeto dele, é o seguinte: ele queria aproveitar as casas de taipa, fazer revestimento, telhado, ou seja, utilizar a habitação que tem, mas melhorar a situação delas. E foi um sucesso absoluto. Então, aquilo ali levantou uma perspectiva, porque ele, inclusive, usou a própria força de trabalho ali para conduzir. Então, veio aquela ideia de João de Barros, o governo de Goiás tinha feito uma experiência de mutirão na época, e esse mutirão tinha dado um resultado interessante. Então, quando veio como presidente do BNH, o Nelson da Mata, ele foi e disse assim: vamos fazer esse projeto. Ele foi à Paraíba, viu esse negócio, e ele disse: REC, vamos desenvolver um projeto novo, o João de Barros. Então, mas Promora. Então, ficou dentro daquele mesmo escopo, né? Outra questão interessante é que a gente começou a receber... Agora, teve João de Barro no Projeto Rio, não, né? Não. João de Barro veio depois. Teve no Marcílio Dias, não foi? Marcílio Dias. Marcílio foi dentro do Promorá. Foi dentro do Promorá também. Desculpe, você lembrou o nome, não tinha te dado o nome. Marcílio Dias foi um projeto, na verdade, encaminhado à proposta pela igreja. O Dom Eugênio. Dom Eugênio tinha um grupo, uma pastoral das favelas, né? E tinha uma pessoa importante nisso tudo, que era a Cristina Sá, que trabalhou muito tempo no Banco da Providência e tal. Eu depois, até por conta disso, eu fui ser conselheiro lá no Banco da Providência, e a gente fez organizar, a gente trabalhou Marcílio Dias. Era um projeto de urbanização, mais urbanização. Não tinha problemas de palafita, era mais urbanização. E a gente, mas ainda Promorá, ainda fizemos dentro do Promorá. Ou seja, então, o Promorá atendeu a orientação básica dele, no sentido de evitar a remoção, não tinha dado a experiência. Então, quando tivesse que remover, tentar remover dentro do entorno. Você diria, mas isso não é fácil no espaço urbano, os terrenos são caros. Mas acontece que também a localização deles em determinados espaços era sempre em cima de alguma área que era ou da União, ou era um terreno abandonado. Então, a gente tinha uma diretoria na BNH que fazia a transferência desses terrenos. E, com isso, a gente conseguia repassar isso. Em Recife mesmo, houve uma experiência de titulação dessas áreas, inclusive aquele pessoal do Morro da Zona Norte, tudo aquilo ali, e que depois eu tive a ocasião de trabalhar com isso. Eu tinha saído do BNH temporariamente e fui trabalhar com o Krause, que foi ser governador com a saída do Roberto Magalhães para ser candidato a governador, Senado, se não me falha a memória. Então, o Krause assumiu por 10 meses. Então, ele me chamou e disse: olha, vem para cá para a gente desenvolver esse projeto de transferência de titularidade. E a gente fez um programa extenso de garantir título de propriedade. E no Projeto Rio, foi garantido também? As pessoas ganharam título? Foi, projeto e todo. Ele teve uma coisa interessante, é que a gente ouve falar, para fazer favela, tudo, esgoto, não é favela, quer dizer, ficou uma concepção de que esses espaços de população muito pobre mas, na verdade, existem ali experiências fantásticas. A gente ia entrar
gente ia. O banco tinha feito um levantamento, mas o departamento de engenharia do banco tinha feito um levantamento da Rocinha. A gente ia entrar na Rocinha. Mas não deu tempo. Não deu tempo porque, infelizmente, você sabe que no Brasil tinha aquela, mudou o governo, tem que mudar tudo. Né? Mudar tudo. Então, o Promorar tinha um peso muito forte, é verdade isso, que era o peso da figura do ministro do interior, que era o Andreasa, que atuava, favorecia o programa, e o outro era o próprio presidente do BNH e a diretoria do BNH. Quando isso termina, o Promorar amortece. Então, vieram os casos isolados. Outra coisa importante para destacar, acho que as meninas devem ter destacado para você, a Laís e a Eliana, o BNH tinha um acervo de técnicos com experiência na área de planejamento urbano. Porque a gente tinha não só o Promorar, mas a gente tinha os programas de recuperação urbana, Projeto Cura, tinha os projetos na área de saneamento. Então, o BNH tinha um acervo de técnicos voltados para essa questão de urbanização. Quando a gente fez a mudança para a Caixa, nessa primeira leva, porque eu estava lá com o Krause em Recife, né? A gente conseguiu mudar realmente a parte de habitação para lá, mas essa parte de habitação, de atuação dentro das favelas, morreu. Eu até fui trabalhar, para ver que coincidência boa, eu fui trabalhar com a Eliana. A Eliana ficou como minha chefe, que eu finalizava meu tempo lá. Mas a verdade é que... E você saiu, o senhor saiu do BNH quando? Foi que ano? Eu saí do BNH em 1993. Aí já era Caixa, né? Vocês foram levados para a Caixa. Estava com a Eliana. Eu estava com a Eliana. E quando mudou para a Caixa, mudou o projeto? Você sentiu que ficou mais difícil? O Promorar já tinha perdido aquele apoio. Eu acho que, lamentavelmente, faltou apoio para ele continuar. Porque, por exemplo, essa estrutura toda de pensamento do urbano, de planejamento, quando vocês vão para a Caixa é um banco, né? Literalmente, né? Não tinha esse escopo todo, né? Meu amigo Rafael, eu reputo como um dos maiores crimes que se praticou nesse país essa extinção do BNH como foi feita. E eu vou te contar a verdade dos fatos. Quando houve uma dentro do governo Sarney, a discussão era a seguinte, era levar a parte bancária da Caixa para o Banco do Brasil, ou o banco para a Caixa era impossível, mas levar a Caixa para dentro da parte bancária e trazer a parte habitacional para o BNH. Essa era a proposta inicial. Aí entrou uma série de pessoas e disse, não vamos fazer isso não, vamos acabar com o BNH, porque o BNH tem essa questão de prestação, tem grupos aí contra tudo isso, e aí o BNH acabou por causa dessa brincadeira ali na hora de decidir. Porque o BNH não era só um lugar de financiamento, mas de pensamento, de proposta, de planejamento da habitação. Né? Eu te dei o melhor exemplo. A gente recebeu oferta de fazer curso. Junto comigo, foram várias pessoas do BNH para fazer o mestrado na área de planejamento urbano. Claro, você sabe, como professor, que nem todos fizeram a tese no final. Foi um grupo muito pequeno que fez a tese, mas eles tiveram a orientação, estudaram, os exemplos foram apresentados. Eu acho que essa transferência morreu com toda e qualquer possibilidade de que isso continuasse. E desanimou muito o nosso pessoal, porque
Uma coisa era o BNH, outra era a Caixa. A Caixa era um banco, era um banco. O BNH só tinha o nome de banco, mas não era um banco. O BNH, sobre projetos de desenvolvimento urbano, projetos habitacionais, o banco era de menos. Aí, outra coisa importante, o BNH nunca usou recurso federal para os projetos. O dinheiro vinha do Fundo de Garantia, das cadernetas de poupança, das células hipotecárias. Nós nunca mexemos com o orçamento da União. Quer dizer, então não tinha como você dizer, olha, gastaram mal. Não, porque era um recurso que era gerado ali dentro dele. Né? E tinha garantia real. Depois você viu o que aconteceu com o Fundo de Garantia. Né? Começaram a usar o Fundo de Garantia, sem nenhuma garantia. Então, eu acho que essa mudança foi uma mudança que barrou, digamos assim, a possibilidade desse projeto ter curso e a gente efetivamente teria conseguido eliminar de uma forma real aquele espaço em que a gente tivesse que tirar a população daqueles espaços. Eu tenho vários exemplos. Rio Grande do Sul, Paraná, eu te coloquei, Santa Catarina, lá em Fortaleza. Quer dizer, a gente teve experiência no Brasil inteiro. Bahia, a gente sabe que a gente participou na Bahia. Você, como arquiteto, deve se conhecer. Você conheceu o Lelé? Ouviu falar do Lelé? Ouvi falar. Lelé. O Lelé tinha uns projetos nos morros lá de Salvador de fazer um sistema de canaletas para drenagem e muros de proteção. Né? E a gente participou desse projeto. Nós colocamos esse projeto dentro do BNH. Você veja como foram experiências assim fantásticas. Né? E o prefeito, na época, era o Mário Kertz. Mário Kertz era um cara muito voltado para essa população, a base, inclusive, dele era muito forte nessa população. Né? A mulher dele depois foi até vereadora e tudo. E o Mário Kertz tinha esse projeto. Ele me disse, olha, o maior apoio que eu posso receber de vocês é a gente dar curso a esse projeto. Então, a gente fizemos algumas intervenções de retirada de algumas habitações que estavam numa área preocupante, né? Área que poderia ter algum problema, mas a gente conseguiu levar a coisa de uma forma fantástica. Então, a gente teve várias... Manaus, a gente teve experiência do Coroado e outras experiências. E o mais interessante é que a gente tinha um grupo, tinha uma equipe que vestiu a camisa, sabe, Rafael? Por exemplo, foi todo mundo lá para dentro da Maré no dia da remoção. Todo mundo. Eu não obriguei ninguém a ir, mas foi todo mundo. Os caras chegavam lá, como é que eu posso ajudar? O outro vinha. Então, um episódio fantástico de que a gente estava dormindo lá na Maré, quando foi da remoção, nesse intervalo que eu te falei de 4 horas, a gente parou. Não, paramos 1h da manhã, voltamos 6 horas, 5 horas. Tinha um companheiro nosso que chegou para mim ali por volta de meia-noite, de 9 horas da noite, disse, olha, o REC, eu tenho um compromisso agora, que minha mulher já tinha acertado de ouvir acho que era um cantor, alguma coisa assim. Você vê que coisa interessante essa. Isso é para contar um lado pitoresco. E eu vou ter que ir. Eu digo, não, claro, por favor, você já ficou até agora aqui, o pessoal está aí, não tem problema. Mas quando nós estamos lá, chegou assim, 2 horas da manhã, ele chegou, bateu na porta, disse assim, não consegui, voltei para cá. Ele foi no espetáculo e voltou. Gente, né? Eu estava lá no show e estava me lembrando, Casa 53, Plaja Chave, bota lá, tem lugar. Então, você vê como o pessoal estava envolvido. Todo projeto que você se dedica, que você se emprega, que você sente a reação daqueles que estão sendo atendidos pelo projeto,
Isso não tem o que pague, Rafael, não tem o que pague. Mas eu reputo que, para mim, foi uma coisa muito importante na minha vida profissional, uma coisa muito importante nesse período, vai final de 79 até 85. Muito bom, perfeito. Eu acho. Você teria mais alguma coisa que gostaria de falar? A gente. Fechar, porque eu acho que enfim, mais ou menos o que eu esperava está aí. Se você tem algum comentário, alguma história, outra história. Eu acho que a gente tem. Eu vou recuperar para você alguns dados do último relatório que foi feito lá em 85, tudo isso. Eu vou tentar ver se eu consigo foto dessas antes e depois. Vamos ver como eu consigo fazer isso. Eu passei muita coisa já para há muita coisa como é o nome? Que é isso? Cassete grandões, né? Já passei alguma coisa para vídeo. Eu tenho um livro, essa defesa de tese, pautado nessa experiência do Rio Grande do Norte. Ele foi publicado isso ou não? Ainda tem alguns exemplares aqui. Vou mandar. E qual o nome desse livro? Solução de Habitação Popular. Lá na COP, lá nas teses, tem lá, né? Inclusive, ele foi muito citado depois por aqueles que vieram fazer estudos aqui, americanos. Tinha uma moça, não me lembro mais o nome dela, ela falava muito sobre favela. Ela veio e ela visitou, inclusive, vários projetos nossos. Depois ela... É Janice Perman, não? Janice. Conheço bem a Janice. Janice Pellman, é isso? Janice Pellman. Ela veio, a gente desenvolveu e tudo. No trabalho dela, ela faz até uma citação do trabalho e tal. O mito da marginalidade, né? Agora, você diria, a gente teve, na verdade, não nos faltou recurso, mesmo essa modalidade que eu te falei, que a gente não tinha aportes, a gente trabalhava com as sobras do que era investido, que, na verdade, era essa a ideia original da Sandra Cavalcante. Ela tem um banco subsidiário, o banco lá, que era o banco para operar, obtendo resultados. Então, eu acho que fazer isso. Eu depois ainda acompanhei de perto muita coisa e vi. Depois eu comecei a viajar muito e tal, e eu consegui ver muita coisa. Enfim, eu acho que foi mais uma experiência. Eu acho que habitação para população desse tipo, o projeto tem que ser em cima da realidade. Não pode se conceber um projeto padrão para todo Profilub. Qual foi a ideia do Profilub? O Profilub é anterior ao Promorá, mas o Promorá absorveu o Profilub. A experiência do Jaime em Curitiba é a ideia do Profilub. O Profilub era a ideia de você, na periferia das grandes cidades, você construir lotes urbanizados. Era mais ou menos aquela do Jaime, da parede hidráulica, que até a gente brincava com ele, a gente dizia que era embrião hidráulico. Embrião hidráulico. E o Profilub fazia aquilo, o cara removia a casa dele que ele tinha para lá. Então, você fazia na periferia das cidades, você faria grandes projetos de lotes, terrenos efetivamente eram mais baratos, tudo isso. O banco fez muita coisa no campo do Profilub. Claro que com o Promorá foi absorvida, ele não morreu, mas foi absorvido. Mas também é o tipo
do projeto mais voltado para a realidade local, mais de acordo com a realidade local. O Promorá, no final das contas, ele absorveu tanto o João de Barro quanto o Profilurb, então. Ficava tudo dentro do... Inclusive, tem um detalhe interessante, é que o chefe da minha área de engenharia, área de projetos de engenharia, ele tinha sido um dos que tinha participado das experiências do Profilurb. Então, ele tinha na cabeça, quando veio a perspectiva, ele disse, esse aí a gente pode pegar a experiência do Profilurb, não de levar para a área, para fazer a periferia. Bagé que fez um projeto interessante de Profilurb com o prefeito, que ele disse, eu quero reservar áreas para a população que chega, tudo isso. Então, ele fez um projeto de Profilurb lá. Quer dizer, o BNH, na verdade, tem experiências fantásticas, fantásticas. E como eu disse a você, eu reputo que foi um crime para um grupo com uma experiência do corpo que tinha o BNH, de técnicos que tinham o BNH. E isso foi esquecido, isso foi completamente abandonado e resultou que a gente fugiu desse tipo de atuação. Basta ver aí. Minha Casa Minha Vida é o quê? Habitação pronta. Habitação pronta. Então, você percebe que, quer dizer, o cara não tem como aumentar, não tem o que fazer. É o apartamento dele, tudo isso. Quando tem casa, às vezes não tem espaço, tudo isso. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer que foi uma experiência fantástica, foi uma experiência que deu certo, né? E que efetivamente conseguiu trabalhar dirigida para essa população de baixíssima renda, né? Quando tinha renda. Né? Muito bom, muito bom.